Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este momento, Natalia les va a enviar un link para que por favor tengan la confirmación de asistencia y se les pueda enviar el certificado al final de la charla. Les damos la bienvenida a la charla Técnicas de Monitoreamiento de Pararrayos de CNO. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Edson Guedes. Edson es ingeniero eléctrico, tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Federal de Paraguay. Él actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Campiña Grande y a lo largo de su carrera se ha enfocado en temas como el monitoreo, el diagnóstico de sistemas eléctricos y equipos de potencia, en el monitoreo de sistemas de aislamiento aplicado a sistemas de alta tensión y ha investigado puestas a tierra eléctricas, disyuntores, transformadores de pararrayos y líneas de transmisión. Entonces, bienvenido, ingeniero. Podemos dar inicio a la presentación. Buenas tardes a todos. Meu nome é Edson Guedes da Costa e eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, que se encontra no nordeste do Brasil, no estado da Paraíba. Eu estou muito grato pelo convite para fazer esta apresentação. Então, a minha apresentação é técnica de monitoração, monitoreio de diagnóstico de para-raios de óxido de zinco. A introdução, objetivos ou metas. Apresentar o fundamento dos para-raios de óxido de zinco e os aspectos relacionados com caracterização elétrica, caracterização térmica e técnicas de monitoreio. Apresentar as investigações sobre o monitoreio e diagnóstico de para-raios de óxido de zinco, mostrando modelos térmicos, técnicas de monitoreio, como termovisão, medidas da corrente de fuga e seus harmônicos, e técnicas de diagnóstico. Para-raio. O que são para-raios? Para-raios são equipos destinados à proteção contra o efeito de sobretensões atmosféricas ou de manobra em subestações e linhas de transmissão. Como trabalham os para-raios? Os para-raios atuam como isolante, conduzindo uma corrente muito pequena na tensão nominal do sistema. Então, quando o para-raio se converte em condutor, passa a passar grandes correntes na presença de sobretensões. Acá nós podemos ver um transformador, um para-raio e uma linha de transmissão. E nesse ponto acá, é uma descarga atmosférica na linha. Então, essa descarga atmosférica, ela caminha ou viaja pela linha, mas quando atinge o para-raio reduz, limita esse... Edson. ¿Sí? Es Guillermo, no está pasando la presentación. No, para mí. Está en la primera. Ya, ahora, ok. ¿Ahora? Ya. Ok. Muito graças. Então, o para-raio, acá, nós temos um transformador, para-raios na linha, linhas de transmissão, e neste ponto acá, uma descarga atmosférica atinge a linha de transmissão. Então, essa descarga tem um nível de tensão muito alto, que é possível danificar o transformador. Então, o para-raio vai atuar reduzindo ou limitando essa descarga a um nível muito baixo, suportável pelo transformador.
Então, os para-raios atuam como limitador do nível de voltagem. Os fundamentos dos para-raios. Acá nós podemos ver uma fotografia de um para-raio, onde nós temos aqui uma coluna de elementos varistores, tá? Este que estão em negro, aqui são parte de alumínio. Aqui nós estamos vendo a carcaça de porcelana, que pode ser porcelana ou material polimérico. E aqui nós temos aqui os terminais. Aqui também é possível mirar a estrutura, alguns componentes estruturais para a fixação da coluna varistora. Então, esta é uma estrutura muito simples dos para-raios. E os varistores, eles são esses elementos varistores, o blocos, o pastilhas, o coluna varistores, são... Edson se quedó. Debe darle presentación completa. Como? Se queda en la misma presentación, no avanza. Yo creo que tienes que pasarlo a full pantalla. Con el icono de abajo. Ese. Agora? Todavía está en presentación no completa. Dale ese icono otra vez, a ver. Ahí. Aqui? Bueno, todavía es no completa, pero miremos a ver si va avanzando, ¿ok? Eu não compreendo. Acá é possível ver nas fotografias a microestrutura dos grãos de ZNO e aqui separada por uma camada intergranular e aqui as pastilhas, os blocos que são feitos, tá certo, de óxido de zinco, pequenas pastilhas e grandes pastilhas, que podem ser usados em eletrônica ou em sistemas elétricos de potência. Aqui nós podemos ver nesse slide o processo industrial. Aqui nós temos a colocação do óxido de zinco e os aditivos, a mistura, a colocação disso aqui e depois a sinterização do material e depois aqui a pintura, a metalização e os testes aqui, depois o armazenamento. Desta maneira se produz os varistores de óxido de zinco. Hola Edson, perdón. Yo creo que tienes que ir pasando una por una, las diapositivas. Profe, si quiere que mejor Natalia comparta la presentación y ella la va pasando. ¿Tú la tienes? Bueno. Pode ser. Então vamos fazer isso. Eso, ok. Ahí una. La 10. Me dicen que la van a presentar por acá. Certo. ¿En qué diapositiva va? La 10. La 10. 10. Okay. Aí. Acá nós podemos mirar a estrutura de física de um para-raio. À esquerda, nós podemos ver a porcelana, os blocos varistores e a estrutura física aqui. Nós podemos ver a flange de alumínio,
o encapsulamento da porcelana, as hastes fixadoras, e aqui nós temos um diafragma na parte superior, um diafragma que controla a entrada de gases e também permite que o para-raio não exploda. Aqui nós podemos ver o lado direito, um detalhe maior, onde nós podemos ver a placa superior, uma mola de compressão, e aqui a fixação desse diafragma, que é responsável por garantir que o para-raio não vai explodir em uma descarga muito intensa. Por favor. As características elétricas. Eletricamente, o varistor se pode caracterizar traçando a curva característica V, corrente, tensão versus corrente. A curva característica se pode destacar os seguintes pontos: a corrente de fuga, a voltagem em funcionamento contínuo, a voltagem nominal, a tensão nominal, a voltagem nominal e a voltagem residual. Por favor. Nessa outra curva aqui, que caracteriza muito bem um para-raio de 420 kV, nós podemos ver, neste ponto aqui, a corrente de fuga de 100 microamperes, é onde o para-raio atua na tensão nominal, e depois alguns pontos onde nós temos aqui, certo? O valor do pico da tensão da voltagem fase terra de 343 kV, a tensão de pico de valor contínuo, e aqui a tensão residual quando é aplicada, quando o para-raio é submetido a uma corrente de 10 kA. Por favor. Aqui nós temos a corrente e a voltagem, e a corrente tem uma forte componente harmônico, tem uma componente resistiva e outra capacitiva, e a corrente resistiva depende da voltagem. Aqui nós temos um modelo à esquerda, nós temos um modelo mais simples de um para-raio, e aqui na parte central nós temos a voltagem, a corrente e seus componentes harmônicos. A voltagem em um para-raio grande, um para-raio muito grande, não é uniforme, e ao longo da sua coluna. Então é necessário a colocação de anéis equalizadores ou anéis que podem permitir a melhor distribuição do campo elétrico ao longo do para-raio. E os varistores secando do terminal de alta voltagem, eles estão sujeitos a maior degradação. Por favor. Uma das grandes características dos para-raios de óxido de zinco é a sua capacidade de absorção de energia. Então, é uma característica muito importante, porque garante ao equipo uma estabilidade térmica. Os para-raios devem ser capazes de absorver e dissipar a energia para o meio ambiente, sem provocar um aumento excessivo de temperatura. Porque, como um dispositivo eletrônico, e os varistores, eles são dependentes da temperatura. Em caso de uma sobretensão, a corrente que circula pelos elementos de óxido de zinco sofre um aumento considerável. Então, a corrente cresce muito. Se a sobretensão se prolonga durante mais tempo, o para-raio pode entrar em processo de avalanche térmica
ou, em inglês, a thermal runaway. Então, ele se danifica e precisa ser substituído. Muitas vezes, esse para-raio, nesse processo, ele apresenta, dentro da subestação, explosão. Por favor. Como se faz o monotório dos para-raios? Por favor. Então, o monitório dos para-raios é importante para garantir a integridade dos para-raios e isso se reflexa em um nível de proteção e confiabilidade dos sistemas elétricos. A necessidade de monitorar o desempenho dos para-raios em campo, dentro nas subestações ou nas próprias linhas de transmissão. E precisa também se fazer a predição e o diagnóstico das falhas. Os métodos principais para fazer isto são o levantamento, a construção da curva de característica, a medição da temperatura e a medição da corrente de fuga. Por favor. Aqui mostra nesse slide a corrente de fuga, uma curva característica da corrente de fuga, e mostra um para-raio novo, um varestor novo, um para-raio novo, e um varestor envelhecido, onde os níveis que caracterizam esses dois varestores, esses dois para-raios, são muito diferentes. Por favor. A medição da temperatura, isto é muito usado dentro do sistema elétrico, dentro das indústrias de maneira geral, que seja pela motores, máquinas e outros equipos, mas dentro da subestação é muito usada para ver se a subestação em algum ponto apresenta elevação de temperatura. A temperatura é um parâmetro mais geral para detectar câmbios no comportamento dos para-raios. Qualquer anormalidade que possa ocorrer no funcionamento dos varistores se reflexa em um aumento da temperatura. Diferentes padrões de variações de temperatura indicam diferentes demandas elétricas ou falhas. Mediante este método, é possível diagnosticar a degradação dos varistores por as mais diversas causas, e que todas elas apresentam como resultado final um aumento da temperatura interna dos para-raios. Por favor. A medição de temperatura normalmente é feita usando um equipo chamado termovisor. E esse termovisor, ele consiste em fotografar o calor emitido pelo equipo. A técnica se basa em qualquer objeto que irradia energia de forma de ondas infrarougas. Sua principal vantagem é feito de que é uma técnica realizada à distância e não destrutiva. Então, não é necessário desligar o equipamento e se pode fazer com seguridade. Por favor. Então, por que usar a termovisão? Qualquer câmbio do estado estável do para-raio resulta em uma variação de temperatura. É uma técnica muito utilizada para o monitoreio de equipamentos em subestações e como também nas indústrias. Se pode realizar em campo, então se pode realizar na subestação. Se realiza de forma remota ou não invasiva. Então, o equipo monitorado permanece sempre energizado. E aqui é possível observar ou mirar
alguns equipos onde é feita a termovisão, mostrando alguns pontos calientes. Por favor. Então, existe também a dificuldades com a termovisão. Só se pode obter a temperatura exterior, da parte externa dos para-raios, e não a temperatura da coluna varistores. Mas a produção de calor, a temperatura mais caliente, se encontra na coluna de varistores. A porcelana e o material polimétrico utilizado tem uma baixa condutividade térmica, fazendo com que o calor, a temperatura interna seja muito alta. Isso se faz necessário um desenvolvimento de uma metodologia que relacione a temperatura externa, a temperatura da superfície externa do para-raio com a temperatura da coluna de varistores. Existe também influência dos médios externos e a incidência de raios solares também dificulta um pouco a medição. Existe também a contaminação naturais, a poluição natural que se apresenta nos para-raios. E, muitas vezes, se torna necessário a dependência de um experto para fazer análise daquela termografia, daquela medição de temperatura. Por favor. Então passou-se a investigação do monitoreio dos para-raios. Então, a investigação, monitoreio e provas. Então, passou-se a utilizar redes neuronais artificiais e nós vamos apresentar uma descrição geral para isto aí. Então, usou-se técnicas de inteligência artificial muito utilizada em problemas de classificações de padrões. E onde é que nós queremos investigar? Consiste em uma modelização matemática dos que seriam uma rede neural biológica. Assim, uma rede biológica tem capacidade de aprender e adaptar-se. Então, aqui pode-se virar uma rede neural muito simples. Esquema simplificado de uma rede neuronal artificial. Por favor. Aqui nós temos já a rede neuronal artificial em forma de um modelamento matemático disto aqui, onde nós temos as entradas dos sinais, nós temos os bias, ou os pesos sinápticos, e depois nós temos a saída com os resultados. Por favor. Então, nesta investigação, foi necessário simular ou criar defeitos nos para-raios. Os para-raios de óxido de zinco estão sujeitos à ocorrência de falhas que provocam um comportamento irregular visível através do padrão térmico. Através das imagens térmicas é possível detectar irregularidades, pero não há correlação com diferentes tipos de defeitos. Os estudos sobre a análise de defeitos dos para-raios, ZNO, até hoje são escassos. E nas empresas do setor elétrico, nas concessionárias, nas empresas, os para-raios defeituosos são retirados de operação sem realizar mais estudos. Então, são colocados para fora na borda. Por favor.
Principais defeitos. Os defeitos mais comuns dos para-raios que estão sujeitos ao para-raios são a perda de estanquidade, a entrada da umidade, a contaminação artificial, o desplazamento dos varistores, a degradação prematura e a distribuição irregular de voltagem ou de tensão. Alguns destes defeitos estão correlacionados. Por exemplo, a umidade entra se houver perda de estanquidade. Por favor. Então, aqui se pode ver alguns defeitos. Aqui, nós vemos na parte esquerda uma descarga que aconteceu nesse varistor, nesse bloco varistor. Aqui nós podemos ver descargas elétricas acontecendo entre a parte superior do para-raio e a coluna varistoras. E aqui nós temos aqui a incidência de poluição e também os efeitos dos raios solares sobre os para-raios. Por favor. Prova de defeitos. Para superar a escassez de dados sobre falhas nos para-raios, se realizou uma série de provas que involucraram diferentes falhas. Essas provas de defeitos consistem na criação intencional, proposital, de defeitos nos para-raios disponíveis no laboratório. Então, foram utilizados 5 para-raios de 96 kV, fabricação da Siemens, um para-raios de 192 kV, fabricação da Trio Delta, 2 para-raios 96 kV da Trankel e um para-raio de 500 kV de fabricação da ABB. Os para-raios provados lá atenção a algum tipo de defeitos. Então, aqui nós podemos ver alguns defeitos. Acá nós podemos ver no lado esquerdo que este para-raio já perdeu alguma massa neste caso, de óxido de bismuto. Aqui também nós podemos ver no lado direito descargas que aconteceram no para-raio, onde danificou a parte isolante do bloco varistor. Por favor. Ensaios, testes ou provas de defeitos. Para cada para-raio provado, seguiram os seguintes passos. Se fez a caracterização antes da criação de defeitos. Para isso, determinou-se a curva características, foi feito as imagens térmicas e também definiu-se o perfil da temperatura. Após a criação dos defeitos, foi feita com a abertura dos para-raios, a inclusão de falhas, obtenção de uma nova imagem térmica e levantamento do perfil de temperatura. Como também a levantamento ou a construção da curva característica. Por favor. Aqui nós temos outros defeitos criados, onde nós podemos ver aqui que alguns varistores foram propositadamente curto-circuitados aqui. Então, do lado esquerdo aqui, curto-circuitado. Do lado direito, nós podemos ver aqui um para-raio onde a coluna do para-raio ela foi desalinhada. Então, o para-raios não tem um contato físico completo. E aqui nós temos um para-raio aqui onde foi colocado poluição desse para-raio, poluição artificial desse para-raio. Por favor.
Então, a caracterização de um para-raio é feita pela obtenção da sua curva característica, onde se aplica voltagem e medem todo o tempo a corrente que essa voltagem permite conduzir sobre o para-raio. Fazendo isso, nós podemos levantar a curva característica do para-raio, e essa curva característica foi realizada em corrente alternada. Por favor. Aqui nós podemos ver, ao lado esquerdo, um para-raio, onde uma termovisão, uma imagem térmica de um para-raio, uma termovisão, onde apresenta pontos calientes. E do lado direito, nós extraímos aqui uma linha aqui passando da parte superior até inferior, a parte de fase até a altéria, e obtemos um vetor de temperatura e criamos esse perfil da temperatura, como pode ser vista na figura do lado direito. Por favor. Acá mostra imagens térmicas onde foi colocada propositalmente umidade interna dentro dos para-raios. E aqui se caracteriza dois pontos onde o perfil térmico mostra claramente esta diferença. Onde você tem aqui essa parte superior cá, o para-raio antes da criação do defeito, e na parte inferior, o para-raio com criação de defeitos. Por favor. Acá nós temos como resultado obtenido, certo? Foi desenvolvido uma rede neural artificial, e essa rede neural artificial, ela foi do tipo Perceptron e com camadas ocultas. Então, inicialmente, usou-se 12 pontos, 120 pontos de lá entrada e 2 saídas, se o para-raio estava bom ou se estava ruim. E 4 neurônios na camada oculta. Então, criou-se um segundo algoritmo, considerando uma seleção dos pontos mais calientes e dos perfis da temperatura. Então, agora usou-se como entrada 39 pontos de entrada, e usou-se 4, 8 e 16 camadas ocultas. Por favor. Acá, né, é possível ver outro passo nesse exemplo, se é a construção de uma rede neuronal tipo Perceptron, com a camada oculta e aprendizado baseado em algoritmo de propagation resilient. Processamento de todos os pontos do perfil térmico, então utilizou-se 200 pontos de entrada, 7 de saída, para relacionar os defeitos, e 4 camadas ocultas com 4 neuronais. Por favor. Aqui nós temos, novamente, o perfil térmico da temperatura completa e depois as temperaturas dos pontos mais calientes. Por favor. Olá? Sim. Como resultado, a rede neuronal backpropagation, a classificação entre os defeitos e não defeitos permitiu um acerto de 89%
9%. E quando usou a backpropagation, a classificação entre defeitos e não defeitos, o acerto foi 45%, muito embaixo. E a terceira rede neural, a Resilient Propagation, defeito e não defeito, possibilitou o acerto de 99,35%. Quando se analisou os tipos de defeito, os acertos foram 61%, e grupo de defeito, porque tem defeitos associados, como eu mostrei, perda de estanquidade e umidade, a taxa de acerto foi 78%. Por favor. Considerações finais sobre o monitoramento da temperatura. Mediante imagens térmicas, é possível detectar irregularidades que suelen estar associados a defeitos ou falhas provocados pelos médios externos. Em todos os casos probados, foi possível detectar variações resultantes de defeitos criados em equipo utilizado na imagem térmica e é o gráfico do perfil térmico. Uma percentagem de precisão, 99%, mostra que o uso da rede neuronais é um recurso muito adequado para reconhecimento de padrões térmicos e para raios de ZNO. Por favor. Olá. Olá. Siguiente. Ok. Considerações técnicas, por favor, atrás, por favor. Ok. Considerações finais sobre o monitoreio de temperatura. É possível fazer a extração de característica. Uma base de dados mais grande deveria contribuir para a classificação segundo o tipo de defeito. Então, essa imagem de dados é muito importante. E aparece uma ferramenta para ajudar lá o mantenimento e monitoreio dos para-raios de ZNO. Por favor. Aqui é uma técnica também usando redes neuronais, onde apresenta a rede neuronais apresentando com mapas auto-organizados. Por favor. Então, a meta, o objetivo dessa pesquisa ou desenvolvimento é apresentar uma técnica de monitoreio e diagnóstico de para-raios baseado na análise termográfica através de redes neuronais, SOM, Self-Organizing Maps, para fim de obter uma correlação entre a característica do perfil térmico com falhas determinadas do para-raio e permitir o diagnóstico mais confiável de termografias obtidas no para-raios em funcionamento. Então, essa técnica pode ser utilizada em para-raios, não em laboratório, mas em para-raios instalado no campo, desde que se tenha as medições da temperatura através da termovisão e uma análise mais adequada desse perfil térmico. Com isso, com o tempo, é possível observar e diagnosticar o desgaste ou a degradação, o envelhecimento do para-raio. Por favor. Em treinamento, consta de 3 fases. A competência para cada padrão de entrada apresentado à rede, as neurônias calculam seus valores de ativação, ganhando lá que tem o valor mais alto.
Então, quem ganha é o valor mais alto. E a cooperação, a densidade do BMU, Best Match Unity, se define de acordo com algumas funções de densidade. Adaptação ajusta os pesos de neurônios ganhadoras e das densidades para melhorar a resposta da neurônia ganhadora. E assim, o mapa organizável seleciona os perfis mais adequados e consegue determinar em campo se o para-raio está degradando e qual seria o defeito. Por favor. Por favor. Opa. Outro. Acá nós podemos ver lá uma espécie de mapa, onde nós temos acá o tamanho dos vetores utilizados, os vetores de entrada, e em azul nós temos o neurônio, as áreas levemente excitatórias, as áreas excitatórias e os neurônios vencedores, determinando que tipo de defeito se teria. Por favor. Acá, essa técnica é proposta da seguinte maneira. Tem-se um banco de dados, onde tem-se a termovisão, depois o perfil térmico, depois a imagem some, depois nós temos a imagem a ser classificada, depois o algoritmo de classificação e o resultado seria o resultado do treinamento e a definição dos defeitos do para-raio. Por favor. Então, essa técnica de mapas auto-organizáveis, neste caso dessa pesquisa, ela utilizou 254 padrões, a produção de efeitos comuns, como perdida de estequidade, entrada de umidade, contaminação superficial, degradação do evaristor, desalinhamento da coluna ativa, distribuição de tensão irregular. E os para-raios utilizados foram 7 para-raios de 96 kV, um para-raio de 192 kV e um para-raio de 550 kV. Por favor. Aqui nós temos, novamente, a termovisão e o perfil térmico obtido quando se retira uma linha, tá certo? No centro deste para-raio. Por favor. E aqui mostra, neste slide mostra, certo? Os defeitos, os para-raios que apresentam defeitos e os para-raios que não apresentam, que estão com o resultado em perfeitas condições de uso, através, certo, daquele mapa auto-organizáveis com a seleção dos pontos de temperatura e os pontos quentes e o perfil térmico. Por favor. Esta investigação se apresentou uma técnica de monitoreio e diagnóstico de para-raios NO, baseada na análise de termografia, utilizando redes neuronais tipo SOM. As provas com uma rede hexagonal 10 por 10, com iniciação de peso aleatório, função de vicinidade gaussiana e em treinamento sequencial. Produziu-se uma taxa de acerto médio de 96% pela identificação do defeito. E os resultados apresentados, eles são muito alentadores, muito promissores. Por favor. Outra técnica que nós
nós colocamos era a medição da corrente de fuga e análise harmônica. Por favor. Este método de medição da corrente de fuga, o método pode ser medido a corrente de fuga total, método do filtro de passa-banda, método de compensação diferencial capacitiva, método de compensação com monitoramento de corrente de fuga, pelo equipamento conhecido pela indústria elétrica, muito difundido no mundo todo, o LCM, e o método da ponte virtual e o método de medição de fase. Por favor. O método de corrente de fuga total utiliza amperímetros ou instrumento portátil para medir o valor médio da corrente de fuga. A variação da voltagem ou a temperatura aplicada pode ser maior em que o efeito da degradação. Então, a tensão do sistema, a flutuação da voltagem do sistema, ou a temperatura, o aumento da temperatura em dias calientes, pode ser maior do que o efeito da própria degradação. Então, este é um inconveniente da medição da corrente de fuga total. A corrente de fuga resistiva, agora não a corrente total, mas a corrente resistiva, é o indicador de degradação dos para-raios, um indicador mais confiável disto aí. Por favor. Aqui se pode ver uma fotografia na subestação, um equipamento onde se tem um medidor de corrente de fuga total, tá? De fabricação da Siemens, colocação no para-raio. Por favor. Aqui nós temos, nesse slide, uma fotografia onde mostra um para-raio, um sensor de corrente e um cabo de aterramento. Aqui, o para-raio recebe o sinal do medidor de corrente e nós podemos ver, certo, a medição da corrente total e também passar por um filtro passa-banda e medir e fazer uma amplificação e medir a corrente resistiva. Contudo, o terceiro harmônico representa entre 10 e 40% da corrente de fuga resistiva. E o terceiro harmônico é um parâmetro mais sensível ao crescimento da degradação dos para-raios. Por favor. Este equipamento, denominado LCM, é um equipamento capaz de medir a corrente de fuga resistiva dos para-raios. É composto de um medidor de corrente acoplado com um medidor de descarga. E também ele apresenta um sensor de campo elétrico para extrair o sinal da tensão e observar nesse sinal de tensão quando a corrente é máxima, quando a tensão é máxima e quando é mínima. Então, ele extrai esse sinal da tensão e usa esse sinal de tensão para fazer a determinação da corrente resistiva. E, mediante a técnica de la compensação de corrente reativa, é possível obter um valor preciso da corrente resistiva dos para-raios. Por favor. Aqui nesta foto, é possível ver um para-raio, o sensor de corrente, o sensor de campo elétrico, o equipamento LCM e um computador para fazer análises mais apuradas ou mais detalhadas. Por favor. Aqui nesse slide mostra o princípio da compensação diferencial capacitiva. Aqui nós temos uma fonte de tensão, um divisor de tensão para medir a tensão,
nós temos um divisor aqui um divisor resistivo, e nós temos também um divisor capacitor, a compensação diferencial, onde nós temos o para-raio e 2 resistores variáveis, e um integrador operacional aí para, tá certo, para fazer a diferenciação entre essas correntes. Então, quando se ajusta essas correntes aqui, o diferencial, se tem exatamente a corrente resistiva. Então, o circuito utilizado é um divisor resistivo, usa a rama RCM e com resistências variáveis. A aquisição de dados é feita por um osciloscópio e depois por um computador operacional. Se pode fazer também a medição de temperatura por termômetros digitais, métodos como rede de Braga, e também pela medição do termovisor. Por favor. Aqui foi um método desenvolvido aqui no nosso laboratório, que é uma ponte de compensação virtual. Então, alguns componentes desses são reais e outros são colocados em forma dentro do computador. O princípio é a eliminação física do compensador para poder realizar essas medições, extrair a tensão e a corrente e realizar essas medições em campo, ou com os dados de campo. O princípio é a eliminação, por favor, a eliminação física do compensador, de ponte diferencial capacitivo, e alguns desses elementos se encontram virtualmente dentro do computador. O inconveniente desse método é a necessidade de ser conectado com um transformador de potencial capacitivo para exatamente ter condições de saber qual a tensão está sendo aplicada em cima no para-raios. E a grande necessidade de um sistema de alta potência, um computador com processamento rápido e também grande memória. Por favor. Aqui nós temos um sistema que foi desenvolvido aqui na UFCG. É um sistema onde eu tenho aqui o meu para-raio aqui, e aqui eu tenho uma bobina, uma bobina toroide com um transformador de corrente. Esse transformador de corrente me fornece a corrente de entrada. Eu também obtenho aqui do meu TPC, do meu transformador de potencial capacitivo, a tensão aplicada. Então, eu coloco esses dois sinais à disposição. Eu trabalho eletronicamente com a unidade de condicionamento desses sinais e extraio a tensão, a corrente de fuga resistiva, e também é possível também extrair a corrente, os harmônicos, o terceiro harmônico dessa corrente. Eu posso disponibilizar esse sistema uma saída com LCD ou então uma porta USB. E posso fazer isso com o uso de computadores, e também posso transmitir esses sinais que eu estou colhendo desse dispositivo através de um sistema de transmissão Zigbee e colhendo esses dados na casa de comando da subestação. Por favor. Aqui nós podemos ver esse sistema instalado aqui dentro da subestação, onde eu tenho aqui inicialmente a instalação do meu para-raios e também do equipamento aqui.
E os experimentos se realizaram inicialmente nos laboratórios da UFCG, laboratórios de alta tensão e laboratórios de eletrônica. Os resultados demonstraram um alto grau de confiabilidade nos transmissores do Zigbee. Foram feitos testes e medições chegaram até a 800 metros de distância, e depois partimos para fazer medições numa subestação de 230 kV, que é da concessionária, aqui se chama Companhia Hidroelétrica do São Francisco. São Francisco é um dos grandes rios aqui do Brasil. Os sinais emitidos pelo Zigbee foram adquiridos na sala de controle ou de comando da subestação e puderam ser transmitidos agora, colocados na internet e disponibilizados para todo o sistema Chess. Por favor. Que, por último, nós podemos ver fotografia aqui, nós temos aqui o protótipo do sistema, onde nós podemos ver a antena Zigbee, nós podemos ver aqui o display de LCD e as conexões de entrada e saída do para-raio, as conexões do Tierra. Aqui nós podemos ver, dentro das subestações, algumas medições de testes feitos aqui, onde nós temos inicialmente um osciloscópio, um computador e o sistema de transmissão para a casa de controle e de comando. Por favor. Então, era isto que eu gostaria de apresentar. Eu pido perdão por não saber falar espanhol. E eu agradeço a todos e estou disponível para perguntas. E meu endereço eletrônico é este, e meus telefones são estes que se apresentam aqui. Muito graças. Buenas tardes. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el profesor Edson? Hola Edson, es Guillermo. Te quería preguntar, ¿ese prototipo es uno para cada pararrayo? ¿Qué valor tiene? Sim, este equipamento é desenvolvido para cada para-raio, mas, contudo, este equipamento não é muito caro, porque os componentes são componentes relativamente simples. Nós colocamos este dispositivo, este protótipo, e ele ficou medindo por aproximadamente 2 anos e meio na subestação. Depois a Chess pediu para retirar. Ok, gracias. Edson, una pregunta. Sí. Por favor. ¿Cómo se sabe si ya el pararrayos está, ya cumplió su vida útil? Ellos generalmente se explotan, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. Então se pode verificar isto aí através da medição da temperatura ou da medição da corrente. Então, esses dois parâmetros é possível fazer isto, mas o para-raio ele pode envelhecer lentamente e é possível, com medições sucessivas, fazer esse diagnóstico. Muitas vezes lá uma grande descarga provoca lá quebra a danificação do para-raio. Contudo, isto não é uma coisa muito comum. Comum é o para-raio envelhecer lentamente e com manutenção, com medições sequenciais e rotineiras, fazer o diagnóstico deste para-raio.
e tirá-lo de campo. Hoje aqui no Brasil já não permite mais fazer lavagem de para-raios. Então, porque muitas vezes, quando o para-raio apresenta falha no flange, numa camada é possível, na lavagem, entrar a umidade e, neste caso, o para-raio quase explodiria instantaneamente. ¿Alguno más tiene otra pregunta? ¿Inquietud? Bueno, entonces no siendo más, agradecemos al ingeniero Edson por el acompañamiento y a todos ustedes por la asistencia y el interés mostrado en la charla de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 a.m. para la charla con el ingeniero Joseph Guerrero. Están todos cordialmente invitados y esperamos su asistencia. Muchas gracias, Edson. Muy amable. Muito obrigado. Eu pido desculpa novamente pela minha dificuldade de falar em portunhol ou espanhol. Tá? É um pouco difícil para mim, porque faz algum tempo que eu não tenho contato com amigos que falam espanhol. Mas agradeço a todos pelo convite também, certo, de participar e desse evento de comemoração de 75 anos da Universidade Del Valle. Então, muito obrigado a todos, muitas graças a todos mas fico à disposição para novos convites ou novas sugestões. Muy obrigado. Muchas gracias, ingeniero Edson, que esté muy bien. A todos que tengan muy buena tarde. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Edson. Muchas gracias, compañeros. Até mais. La vista.